perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mas perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Glória a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração e o pastor Davi vai nos entregar tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Fiquemos de pé, vamos pedir aqui o irmão Josias, olha aqui. Eterno Deus e bondoso Pai, nós os teus filhos que estamos em tua casa, queremos receber de ti, Senhor, o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Portanto, pedimos a ti, Senhor, que use
o teu servo, nosso companheiro, pastor Davi, Senhor, como instrumento para falar conosco. Sabemos que o teu Santo Espírito conhece a carência de cada um e pode nesse instante, por tua bondade, Senhor, colocar, Senhor, no coração do teu filho, usando para que possamos alimentar, Senhor, e assim fortalecido por tua graça, por teu poder, por tua bondade, assim saímos daqui dando glórias ao teu nome, porque mais uma vez recebemos o alento de ti. Pedimos e ministramos a tua bênção em nome de Jesus. A paz do Senhor aos irmãos. Eu quero aproveitar os irmãos que estão em pé. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Os irmãos podem abrir a Bíblia, o Evangelho de São João, o capítulo 14. O Evangelho de São João, capítulo 14, os 3 primeiros versículos. E depois, o último versículo do capítulo 16. Diz assim a palavra, os irmãos podem acompanhar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O capítulo 16, o versículo 33, Jesus disse aos seus discípulos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Irmãos, podem ficar à vontade. Aleluia. O versículo 27 do mesmo capítulo 14, Jesus também disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém. Eu quero primeiramente agradecer e louvar a Deus por esta oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos aqui juntamente com os irmãos para aprendermos e ouvir o Senhor falar conosco nesta oportunidade. Agradeço ao pastor vice-presidente, pastor Jurandir Bernardes, que nos fez o convite para estarmos aqui, e isto com a aquiescência do nosso pastor presidente, o pastor Levi, e também o nosso pastor benemérito, pastor Joel, nosso patriarca. Agradecemos a Deus por essas vidas e por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Mas, irmãos, desde o dia que o pastor Jurandir Bernardes fez contato comigo, estendendo este convite para estar aqui com esta responsabilidade, venho falando com Deus e buscando da parte do Senhor uma palavra, porque nós não podemos nos apresentarmos aqui pela nossa própria vontade e falarmos o que nós queremos. E a gente vai e busca em tantos textos e ora, e o Senhor, Ele me fez sentir ardentemente de falar um pouco sobre os versículos que nós lemos esta noite. Que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê graça e possamos assim conseguir falar, expressar aquilo que está no coração de Deus, porque nós somos muitos e muito fracos, mas o Senhor nos ajuda. Muito bem, os irmãos perceberam que nós fizemos a leitura dos 3 primeiros versículos do capítulo 14,
em que Jesus traz esta palavra de conforto aos seus discípulos, e ele faz promessa de uma morada, de um lugar lindo, a casa do Pai. Mas o último versículo do capítulo 16, Jesus ele disse aos seus discípulos: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E meus irmãos, o trecho bíblico do Evangelho de São João, esses 3 capítulos, o 14, o 15 e o 16, esses 3 capítulos são um resumo do ensino de consolo e de encorajamento que Jesus ele deu aos seus discípulos antes de ser levado à cruz. Ele começou dizendo para que eles não turbassem o coração e terminou dizendo que no mundo passariam por aflição. Mas também disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus queridos, isto é um mandamento, era melhor dizendo isto, que nós estamos vendo aqui, nesses 3 capítulos, por se tratar de um consolo que Jesus estava dando aos seus discípulos, um encorajamento que Jesus estava dando aos seus discípulos. Eu entendo então, meus irmãos, que era um momento de despedida, e Jesus, ele estava com os seus discípulos, naquele momento antes de ir para a cruz, e todos os seus discípulos, eles estavam muito tristes, e eles estavam confusos também, naquele momento atribulado, naquele momento de aflição. E eles sabiam que ia acontecer a separação, eles tinham a certeza que a separação era certa. Jesus já havia algumas vezes falado para eles sobre a separação, que eles iriam sofrer com o Mestre, de estar com eles aqui neste mundo, como andaram com ele 3 anos. Então eles já sabiam, mas eles não sabiam de que forma ou como exatamente aquilo iria acontecer. De certa forma estava ali um suspense no coração dos discípulos, e meus irmãos, era um momento de muita opressão espiritual. E Jesus, que é o nosso Consolador amado, Ele que conhece as nossas necessidades, Jesus conheceu as necessidades dos seus discípulos naquele momento. Os seus discípulos eram pessoas amadas por Jesus, como nós também somos muito amados por Ele. E Jesus, conhecendo, meus irmãos, aquele momento de amargura, de tristeza, aquele momento que estava até se tornando uma opressão aos discípulos, porque eles sabiam que iria dar-se a separação. Então, o que aconteceu? Jesus passou, ou melhor dizendo, Jesus passa a eles naquele momento, uma determinação. A palavra de Jesus, ela foi categórica, ela foi uma palavra firme, uma palavra que determinou o que eles deveriam fazer, como eles deveriam proceder daquele momento em diante. E qual foi a determinação que Jesus lhes deu? Exatamente como encontramos no versículo 1. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Aí ele diz: olha, primeiramente crede em Deus, e também crede em mim. Não fiquem atribulados, não fiquem aflitos, não turbem o vosso coração, porque tudo que vocês estão sofrendo nesse momento é só um tempo passageiro, porque
por vocês eu já venci o mundo, e se vocês tiverem esperança, se vocês permanecerem em mim, tudo isto vai passar, esta aflição vai passar, e há um lugar melhor preparado para vocês na casa do meu Pai, aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, nós observamos que, em outras palavras, era exatamente isso que Jesus estava dizendo para eles: não permitam que as perturbações tirem a vossa paz. As aflições na vida do crente fiel, muitas vezes são tão fortes e tão grandes, que parece já não termos mais paz. Amanhecemos o dia, às vezes, correndo aqui, ali, afligido atrás de uma solução, de um problema, de uma enfermidade ou de uma perseguição. Irmãos, são muitas adversidades que nós enfrentamos. E a cada dia nós estamos lutando para chegar ao céu. A cada momento da nossa vida nós estamos lutando para ser fiel. Estamos lutando, aleluia, para que a palavra de Deus, as suas promessas estejam em nós, e por ela possamos viver, e ela possa se cumprir em nós. Mas as aflições estão presentes, parece até que nos persegue, mas Jesus já havia avisado: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo por vocês. Vocês devem agora ter paz, porque eu estou deixando para vocês a minha paz. Não estou dando a paz do mundo, mas eu estou dando a vocês a minha paz. Então, não turbe o vosso coração, não se atemorize, aleluia. Qual é o problema? Qual é a luta? Qual é a aflição que vem sobre nós, meus queridos? Que tem o poder de nos atemorizar, a ponto de nós esquecermos das promessas do Senhor, de nós esquecermos que Ele é conosco, Ele está caminhando lado a lado conosco diariamente. Mais do que isso, o Seu Espírito habita em nós, e nós podemos com toda certeza saber que nós vamos vencer. É que as aflições doem, as dificuldades, elas têm o poder muitas vezes de arrancar lágrimas das nossas almas, e essas lágrimas descem na nossa face quente, aleluia. Mas Ele que conhece sabe, Ele apara o seu odre debaixo das nossas lágrimas, e gota a gota o seu anjo vai colhendo, aleluia, e vai levando à presença de Deus. Muitas vezes nós não temos nem palavra para falar na oração, foge as palavras e fica a nossa alma agonizando e as lágrimas descendo, aleluia. Mas a nossa agonia e as nossas lágrimas se tornam orações audíveis, inteligentes, orações que Deus entende, que chega ao trono dEle, que Ele conhece o seu coração, fica contrito, aleluia, e Ele então quer nos abençoar, e Ele vem ao nosso socorro. Aleluia, Jesus. Deus é muito bom. Então, meus irmãos, não permitam que as perturbações tirem a vossa paz. Não permitam, de forma alguma, porque naquele momento que Jesus deu essa palavra de determinação aos discípulos, Jesus não estava passando a eles uma orientação psicológica, de forma alguma, não era uma orientação psicológica. Tampouco Jesus estava dando a eles um conselho de autoajuda, não, de forma alguma, meus queridos. Mas aquilo se tratava de um mandamento divino para acalmar a perturbação, meus irmãos, interna do coração daqueles discípulos.
quando Jesus, ele está falando, não se turbe o vosso coração, isto é para nós uma determinação, é uma ordem divina, não se preocupem, não fiquem turbados, aleluia. Jesus, através desta palavra, ele quer acalmar as perturbações internas do nosso coração. As coisas externas deste mundo, elas vêm sobre nós, elas batem em nós, elas tentam tirar a nossa paz, e elas vão cavocando, procurando chegar ao âmago da nossa alma, aonde está o bom ânimo, porque o ânimo do ser humano reside na sua alma, e para nós os crentes não basta apenas ter ânimo. A palavra de Deus, Jesus disse: tende bom ânimo, que é melhor do que simplesmente um ânimo. Tende bom ânimo. Quando Deus veio a Josué, ele disse a Josué também a mesma palavra, que era para ter bom ânimo, que não era para pasmar, não era para ficar preocupado, não, porque eu sou contigo, Josué, aonde você for, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo, eu te darei a vitória. Arranca da tua alma este bom ânimo, esforça-te, busca, clama, porque você vai ver que você é vitorioso, você é vitoriosa em Jesus Cristo. E eu estava meditando em algumas passagens bíblicas, de homens, de mulheres, que sofreram tanto, que foram tantas as aflições. E aí me fez lembrar, meus irmãos, a passagem de Jó neste mundo, entre tanta destruição, tanto sofrimento, que veio sobre a vida de Jó. Nós observamos o versículo 18 do capítulo 1 de Jó, a palavra dizendo assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Aí eu fiquei meditando, né? Jó já tinha perdido tudo, estava completamente falido, havia perdido o seu gado, os seus jumentos, os seus empregados, enfim, Jó estava numa situação já deplorável, e como se não bastasse tudo isto, vem a notícia de que os seus 10 filhos morreram também nessa tragédia. Que tamanha aflição este homem não sofreu. Irmãos, ninguém consegue compreender a dor da separação através da morte de um ente querido, enquanto não perde este ente querido. Por isso nós devemos valorizar as pessoas que amamos, enquanto nós temos elas ao nosso lado. Esse homem, diz a palavra que ele se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus, e ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas apesar de Jó ter adorado a Deus, não vamos nós imaginar que foi fácil este pai ter que sepultar 10 filhos em um único dia, não. Quando nós perdemos apenas um ente querido, a nossa alma lastima e chora por muito tempo, pelas madrugadas, pelos ocultos, pelos escondidos, as lembranças vêm. Agora este homem, depois de perder tudo, entra numa grande aflição maior ainda. É necessário num único dia sepultar os seus 10 filhos. Mas ele adorou a Deus, até no momento que a sua mulher o aconselhou para tirar a vida e amaldiçoar a Deus, ele permaneceu fiel, ele não arredou os pés de confiar no Senhor. E assim as notícias, elas foram chegando, foram vindo. Jó foi perdendo tudo, aí se levantou
os seus amigos, que vieram ali com uma teologia bastante estranha, que através daquela palavra teológica, eles condenavam a Jó, eles colocavam Jó numa situação mais difícil ainda, responsabilizando ele, culpado por tudo o que ele estava sofrendo, por tudo o que ele estava passando. Mas nós vemos aqui, o capítulo 19, o versículo 25, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, aleluia. Não é tão fácil nós continuarmos adorando a Deus numa situação como esta. E eu tenho absoluta certeza que nenhum de nós passamos tamanha dor como Jó, e nem tampouco a que o nosso Senhor Jesus Cristo suportou. Mas também eu tenho certeza absoluta no meu coração, que cada um de nós, dentro daquilo que podemos suportar, dentro daquilo que podemos aguentar, já temos sofrido muito, já temos padecido as perseguições, as aflições, mas o melhor disso tudo é que nós estamos aqui. O melhor disso tudo é que Jesus nos deu a oportunidade de sermos fiéis, estamos batalhando, estamos lutando, e pela fidelidade que o Senhor, aleluia, a cada dia aprimora em nossa vida, pela nossa insistência na sua presença, nós estamos aqui adorando, louvando, e temos uma esperança de um dia estar no céu. A nossa esperança não é somente de vencer aqui, mas a nossa esperança, além de vencermos aqui, é galgar o céu, a eternidade, é ir à casa do Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor. E o que dizer de Ana? Aleluia. Ana, ela queria ser mãe. Ela tinha um sonho de simplesmente ser mãe. Era aborrecida por Penina, sofreu também muita aflição, e por muito tempo, por mais que o seu marido amava ela, por mais que para ela ele dava uma porção melhor, por mais que ele aconselhava, a presenteava, mas ela tinha desejo de ser mãe, aleluia. Mas não conseguia realizar este sonho, até o dia em que ela fez um voto com o Senhor, e ela entrou na presença do Senhor no templo, e ali ela começou a clamar, começou a falar com Deus, e ali ela recebeu a promessa, a bênção que veio através do sacerdote Eli, em que ela iria ser mãe. Meus queridos, o que nos chama a atenção é que no meio desta aflição que Ana sofreu, é que ela só conseguia pensar e entender aquilo que estava diante dos seus olhos. Ela tinha um sonho, que era ter um filho, e para ganhar essa bênção, ela faz uma promessa de dar a Deus este filho para ser um ministro dele. E quando ela fez isso, que o Senhor abençoou ela, e ela entregou este filho à casa de Deus, para cumprir o voto, a promessa que ela fez, nós observamos lá em 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 21, que Deus deu a ela mais 3 filhos e 2 filhas. O desejo que ela tinha de ser mãe, Deus acrescentou mais 3 filhos e mais 2 filhas, após o nascimento de Samuel. Mas o que Deus pensava para Ana era muito mais do que ser muito mais do que ser a mãe de um único filho. Ela iria ser mãe, sim, de vários filhos, mas Deus precisava
de uma posição de Ana, Deus precisava de um voto de Ana, porque Deus contava com Samuel, Deus precisava de Samuel, porque Samuel seria sobre Israel um profeta, seria sobre Israel um juiz, seria sobre Israel um sacerdote e um rei também, exerceria 4 ministérios para conduzir o povo na presença de Deus, e Deus contava com a fidelidade de Ana para que ela fizesse um voto, para que ela se lançasse e pudesse entregar na mão deste Deus Todo-Poderoso, este filho, aleluia, que ela desejava tanto. E quando ela entregou nas mãos do Senhor, Deus deu a ela mais filhos e filhas, aleluia, para abençoá-la ainda mais. Está entendendo? Por que nós sofremos as aflições? Só Deus sabe e conhece o nosso futuro. Essa aflição que você passa não é em vão. Deus tem um projeto, Deus tem um trabalho, Deus tem algo especial para realizar na tua vida. É necessário passar por isto, porque algo grandioso e surpreendente Deus tem reservado para nós, se formos fiéis. Não murmure, ainda que você tenha que chorar muito, ainda que você tenha que derramar muitas lágrimas, mas vai chorar aos pés de Jesus, vai contar a Ele a sua dor, vai falar com Ele, vai adorá-lo, vai buscá-lo, aleluia, porque certamente para você tem resposta, e você verá que o Senhor é bom na tua vida, aleluia. Eu fiquei lembrando de José. Deus me levou também ali, naquela passagem de José, quando ele ficou preso, e ali na prisão com José tinha um copeiro e um padeiro que haviam pecado contra Faraó. José, ele era íntegro, José era fiel, temente a Deus, foi perseguido pelos seus irmãos, os seus irmãos de sangue da sua própria casa, lançado em um buraco. Os seus pais duvidaram do seu sonho, questionaram a ele. Por causa disso tudo, foi vendido aos ismaelitas. Acabou indo lá para a casa de Potifar. Acabou sendo perseguido pela mulher de Potifar. E acabou na prisão. Mas estando ele ali naquela prisão, então esses 2 eunucos de Faraó ficou sob a administração de José naquela prisão, porque Deus abençoava José, mesmo como um escravo, na casa de Potifar, como um empregado, mesmo na prisão, Deus rendia graça a José, e aqueles que estavam sobre ele, via que nele tinha algo diferente, algo que se destacava, e usava ele para liderar, usava ele para administrar. E os 2 eunucos tiveram um sonho. José revelou através do Espírito de Deus os sonhos para ele. O padeiro veio a morrer e o copeiro foi restituído junto de Faraó para servir a Faraó como antigamente ele servia, exatamente como Deus revelou a interpretação do sonho a José. Mas quando isso aconteceu, que aquele copeiro saiu para ser restituído ao seu cargo, José falou para ele: olha, lembra-te de mim quando você entrar na presença lá de Faraó, para servir a Faraó. Conte para ele a realidade da minha vida, fala para ele que eu fui vendido, explica para ele que nem aqui no Egito eu pequei, não devo nada na casa de Potifar, estou aqui preso neste lugar injustamente, lembra-te de mim. E quando ele entrou lá, irmãos, a Bíblia fala que ele não se lembrou de José. E José apodreceu mais 2 anos naquela prisão. E ficou mais 2 anos ali em aflição. Agora vamos parar para pensar um pouco. Se fosse nós que estivéssemos no lugar de José, qual seria a nossa reação?
Eu acredito que José muito questionou dentro de si: por que, meu Deus, eu estou aqui? O Senhor fez promessas, o Senhor me deu grandes revelações. Tenho até tido posições de destaques. Os homens aqui parecem até acreditar em mim, mas estou aqui nessa prisão. E agora o copeiro não se lembrou de mim. Já 2 anos que ele saiu daqui e não há uma resposta. Quanto tempo você tem orado, irmão? Quanto tempo, irmã, você tem orado? Às vezes nós oramos um mês, às vezes nós oramos alguns dias e já queremos a resposta. Eu quero dizer uma verdade aos irmãos. A matéria-prima que Deus precisa para operar em nós o milagre é as nossas orações, aleluia. E quando Deus, Ele precisa de uma matéria-prima para construir, para trazer a nós algo que é real, Ele precisa da porção completa. Se a porção completa das minhas orações para tal milagre, eu preciso orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, para que na mão de Deus se complete essa matéria-prima, eu devo continuar orando, porque Deus vai trabalhar e Ele vai realizar na minha vida o milagre. O que você precisa é confiar, o que você precisa é acreditar que a palavra de Deus é infalível, ela é a inerrante palavra de Deus, nela não há falhas, aleluia, nela não há emenda, não há rasuras, a palavra de Deus é real, se Ele prometeu, Ele vai cumpri-la, aleluia. Pastor, mas está doendo demais. Eu sei, irmão, eu sei que dói, irmão. Em mim também dói. Mas nós não temos outro caminho, não. Nós não temos outro bem além do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa porção na terra dos viventes, como dizia o salmista Davi. A nossa porção, o nosso quinhão é Jesus, aleluia. E o seu Espírito que nós habita, que nos consola, que nos conforta, que nos conduz nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pode perceber, você pode estar chorando, pode estar amargurado, mas lá no seu íntimo, aleluia, tem uma voz que fala, aleluia, claramente: eu estou contigo, não temas, você vai vencer, aleluia. Glória a Deus. Após os 2 anos, Deus dá um sonho a Faraó das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E aí o copeiro falou: ó Faraó, ninguém aqui consegue interpretar o teu sonho, mas lá na prisão tem um que consegue, o nome dele é José. Aí o copeiro lembrou dele depois de 2 anos. Faraó mandou introduzir imediatamente José na sua presença. José, por Deus, revelou a Faraó o seu sonho, e nós já sabemos qual foi o fim disso. Faraó arranca o seu anel e coloca em José, e diz a ele: você irá governar, e sobre você só eu, Faraó, estarei como autoridade, mas todos vai ter que ouvir você, porque em todo o Egito não vamos encontrar um que tenha um espírito mais excelente do que este, José. Os 2 anos a mais de aflição de José lá no Egito serviram para Deus pavimentar o seu caminho até o trono do Egito como príncipe e governador. Porque se o copeiro tivesse lembrado dele logo imediatamente que saiu e foi introduzido lá na presença de Faraó, é bem possível que Faraó pudesse perdoar, pudesse trazer José, mas quem sabe José viria ali para o palácio, para também ser um copeiro, para ser qualquer empregado de Faraó, mas Deus segurou José mais 2 anos ali, porque Deus ainda estava trabalhando, Deus estava criando um caminho, Deus estava asfaltando aquela estrada, Deus estava pavimentando o caminho, o sucesso de José. Deus contava com José, e Deus conta com você para fazer a diferença neste mundo. Sofra com alegria, porque Deus está trabalhando em teu favor, aleluia. Nós vemos o fato também
de Marta e Maria, quando Lázaro estava muito doente e prestes a morrer. Elas mandaram chamar a Jesus e elas disseram assim: olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Vem aí, Senhor, nos ajudar, vem aí nos socorrer. Porque aquele a quem tu amas, disseram elas, foi o recado que elas mandaram a Jesus. Aquele a quem tu amas está muito doente. O que me chama a atenção é que essas mulheres, elas não mandaram essa palavra para Jesus, esse recado para ele, estribadas no amor que elas e Lázaro tinham por Jesus. Não, elas falaram a Jesus assim: aquele a quem tu amas. Elas amavam também Jesus, Lázaro também, mas não foi essa a palavra delas. Elas falaram aquele a quem tu amas, porque elas sabiam do amor verdadeiro que Jesus tinha por Lázaro, seu irmão, e por elas também. Às vezes é assim que nós clamamos: Senhor, se tu nos ama, se o Senhor me ama, porque eu sei que o Senhor me ama, por favor me socorre. Tem crente que chega até a orar desta forma. E a palavra diz que Jesus ficou mais 2 dias naquele lugar, depois de receber esta notícia. E quando Jesus resolveu ir até aquela aldeia, em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Imagine só, quando vem Marta ao encontro de Jesus, e ela já vem falando: ah, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Depois, mais à frente, ela chama Maria, e Maria também dirige a mesma palavra: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu entendo que elas abriram o coração, aquilo que estava no oculto, a caverna do coração, elas abriram e começaram, através daquela palavra, a questionar: por que o Senhor não veio, Senhor, quando nós mandamos chamar? Por que o Senhor demorou tanto? Irmãos, tem tanta luta, tem tanta aflição que nós passamos, que às vezes até sofremos perda. E parece que quando Jesus chegou tarde demais. Quando elas falaram para Jesus assim: se tu estivesse aqui, é como se elas estivessem falando a Jesus: Senhor, a tua hora já passou, a tua hora já acabou, agora não tem mais o que fazer. Jesus falou a Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus, porque Lázaro vai ressuscitar. E ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar, mas eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou: Marta, você não crê que eu sou a ressurreição, a verdade e a vida? E ela respondia totalmente ao contrário. Ela dizia: eu confio que o Senhor é o Messias, que o Senhor é aquele que haveria de salvar o seu povo. Mas ela não confessava com a boca que Jesus podia ressuscitar o seu irmão naquela hora. Ou seja, ela continuava adorando, ela continuava crendo que Jesus era o Messias, era o Salvador. Mas lá no seu coração, ela entendia que nada mais podia ser feito. Mas Jesus foi conduzido até a sepultura e mandou remover a pedra, e bradou com alta voz e mandou Lázaro sair. Aquilo que estava sepultado há 4 dias, já morto, aquilo que estava ali num estado de decomposição, cheirava mal. Aleluia! A voz do Senhor Jesus penetrou naquele lugar, naquele corpo. A alma, o espírito voltou. Aleluia! A saúde perfeita voltou. E este Lázaro veio para fora amarrado, e o Senhor mandou desatá-lo. Quais são as suas dificuldades, os seus problemas? Que o Senhor não possa operar. Acontece que o caminho que Ele vem para nos socorrer não são os nossos caminhos. Guarde bem isso. Sempre quando esperamos uma vitória, esperamos o caminho convencional.
Mas Jesus não vem pelo caminho convencional, Ele vem por um caminho que é caminho, irmãos, do impossível, a fim de que o seu nome seja glorificado. Exatamente como Ele veio andando sobre as ondas do mar para socorrer os seus discípulos nos momentos de aflição, Ele veio por um caminho sobrenatural, Ele veio caminhando sobre a tormenta, aleluia. Certamente aqueles discípulos clamando, já estavam ali buscando há muito tempo. A Bíblia fala que Jesus resolve vir ao encontro deles na quarta vigília, já quase amanhecendo o dia. Jesus desce o monte e vem caminhando sobre as ondas do mar. E eles estavam ali, certamente clamando e esperando que Jesus viesse por um caminho convencional. Certamente Jesus vai pegar um barquinho aí e vai vir navegando ao nosso encontro e vai nos dar o socorro. Aleluia. Por isso que às vezes Deus não tem operado ainda, porque você tem esperado do teu jeito, da tua forma, mas o caminho do Senhor para te dar socorro, para te livrar, para glorificar o seu nome, é um caminho diferente do que você imagina. Ele virá sobre as ondas, Ele tem os seus caminhos na tormenta, Ele tem o poder de fazer o vento cessar, Ele tem o poder de fazer irmãos, as grandes ondas também aquietar. Só Ele tem esse poder. Ele está com você no problema, Ele está com você acima deste problema, Ele está conosco nestas aflições, e Ele por nós já venceu. Creia, porque você nele é vitorioso. Louvado seja o Senhor nosso Deus. O mais difícil de tudo, meus irmãos, é que quando nós estamos em aflição, sempre há alguém que está nos questionando: e o teu Deus, aonde está? Às vezes os judeus estavam ali, né? Direto falando com Marta e Maria: aonde está Jesus, aquele que vocês dizem que Ele ama vocês? Aí morre Lázaro, eu fico pensando comigo, os judeus: e aí Marta? E aí Maria, por que Jesus não veio? Mas quando Jesus veio e ressuscitou a Lázaro, a glorificação foi maior do que se Ele tivesse dado a cura para Lázaro enquanto ele estava vivo, aleluia. Então a glorificação foi maior. Sabe, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi na teoria, estou dizendo isso porque na prática eu ainda estou lutando para que seja uma realidade na minha vida, porque eu sofro muito. O que é, pastor Davi? Eu aprendi na teoria que o homem que sofre antes do necessário, ele sofre mais que o necessário. Quer dizer, eu tenho consciência disso, mas às vezes eu sofro mais do que o necessário, exatamente pela agonia, pela angústia, pelas aflições, aleluia. Mas a palavra nos ensina que devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós sabemos a letra, nós sabemos a teoria, mas nós temos que orar: Senhor, que isso seja uma realidade na minha vida. E todos os dias quando eu oro, eu falo: Senhor, me dá temperança, Senhor, me dá calma, acalma o meu coração na turbulência, acalma o meu coração na dor, me faz confiar, Senhor, não me deixe ficar atribulado mais do que o necessário, ou antes da hora. E eu estou clamando, e eu estou buscando, e eu estou sentindo que Deus a cada dia está melhorando a minha vida nesse sentido, aleluia. E Ele quer melhorar a tua vida também. Glorifica o nome do Senhor, porque Deus está trabalhando. Se tem que sofrer, sofra na hora certa. Mas a gente é muito ansioso, a gente já começa a imaginar: deu um problema aqui, como que esse problema vai estar lá na frente? O dia de amanhã não pertence a nós, irmãos. Jesus determinou: não se turbe o vosso coração. Quando Jesus veio sobre as ondas do mar, antes de Ele acalmar a tempestade, Ele acalmou a tempestade que estava no coração dos discípulos. Quando eles olharam para Jesus, eles falaram assim: aí vem vindo o fantasma. Até eu diria o mesmo, porque depois de remar uma noite toda, a gente só pode esperar que o espírito da morte venha nos buscar.
E eles olharam ali de longe, não entenderam, e falou, certamente é um fantasma, ou quem sabe pensar, é a morte que vem vindo para nos levar. Mas quando eles turbaram o coração ainda mais, Jesus falou, não temais, sou eu, aleluia. Não temais, sou eu, aleluia. E Jesus está dizendo para nós, não tema, igreja, sou eu. Eu estou no controle. Aleluia, glória a Deus. Tenha fé. Tenha fé, porque a fé, ela é o calmante espiritual poderoso, que nos faz ver o invisível, que nos faz crer o incrível e nos dá o poder de receber o impossível. Tenha fé em Jesus Cristo. Para encerrar essas palavras que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer aos irmãos que existe uma promessa muito rica e especial, a qual nós lemos. Jesus dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, essa promessa de Jesus é que nós iremos habitar no céu. Ele tem prometido dar a vitória para nós. Na hora da tribulação, Ele prometeu que nos daria paz, mas Ele disse, tenhais paz. Nós temos que gerar, nós temos que lutar para que essa paz ela esteja em nós. E depois de toda a aflição desse mundo, Ele falou que nós vamos habitar no céu. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Pastor, aonde é o céu? Ou melhor dizendo, o que é o céu? Esses questionamentos, às vezes vêm no coração de cada um de nós, o que é o céu. E às vezes a única coisa que nós sabemos dentro de nós, meus irmãos, mesmo que a Bíblia dá muitas informações sobre o céu, mas muitas vezes, de uma forma tão simples, a gente chega a pensar o céu simplesmente é um lugar. O céu, uns chegam a imaginar que é um lugar como um paraíso, aleluia, porque a Bíblia fala dele como um paraíso por causa da beleza que existe ali. É uma beleza que Paulo, quando viu e ouviu todas as coisas, ele falou lá, eu ouvi coisas inefáveis que eu não tenho condições de falar, não posso falar. E foi-me dado um espinho na carne para eu não me vangloriar do que vi e ouvi naquele santo lugar, naquela habitação gloriosa dos santos. Aleluia. Mas o céu, ele é um país por causa da sua vastidão. O céu, ele é uma cidade por causa dos seus muitos habitantes que vão habitar ali, que está nos aguardando, nos esperando ali. O céu é chamado de reino porque ele existe uma estrutura poderosíssima, muito organizada, por isso também é chamado de reino eterno, reino celestial. Mas o nosso amado Mestre Jesus, ele chama o céu simplesmente da casa de meu Pai, aleluia. É o lugar aonde nós vamos habitar, é o lugar aonde nós vamos morar, lugar agradável, lugar de convivência agradável, lugar de recepção amorosa, aleluia, lugar aonde Jesus está preparando para nós. Então, meus irmãos, não percam as esperanças, anime a tua fé, estimule, se lance na presença de Deus, clame. Quando não tiver mais palavras, sussurre, chore, mas faça isso com o coração aberto, faça isso adorando, e não resmungando, e não reclamando, e não murmurando. Vai, aleluia, adorando, vai clamando, vai chorando, porque o Senhor, aleluia, está pavimentando o caminho da vitória da tua vida, aleluia. E quando finalizar as tribulações aqui, nós vamos para um lugar de glória. Nós vamos para um lugar de bênção.
e que muitas vezes aqui a gente sente saudade, porque na verdade foi de lá que viemos e é para lá que nós vamos voltar, aleluia. Que Deus continue abençoando a sua vida, as nossas vidas, esta igreja amada, e que possamos perseverar, irmãos, até o fim, aleluia, nas promessas de Jesus. Deus os abençoe ricamente. Muito obrigado, pastor Joel, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Pastor Joel, ele está nos dando a oportunidade de orarmos. Eu quero convidar então, com a aquiescência do nosso pastor, os irmãos, todos os irmãos que sentirem no seu coração de vir aqui à frente. Jesus tem falado nesta noite sobre aflição, e eu sei que a aflição é uma coisa que não tem faltado na vida de muitos, mas de repente você está passando uma aflição muito grande, quem sabe até uma enfermidade incurável, quem sabe um problema gravíssimo. Só Jesus pode te dar a solução nessa tormenta. Vem, se você crê, vem. Nós vamos orar nesta hora, e Jesus vai estender as suas mãos e vai dar a vitória à tua vida agora. Quem precisa da vitória, vem agora no nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido os obreiros para estender as mãos sobre a igreja, sobre o povo. Ó Deus de bondade, ó Deus de graça, ó Deus de toda misericórdia, nós agradecemos o Senhor pela palavra que vem ao nosso encontro, nos consolando, nos confortando. Sabemos que muitos são os que estão em grandes aflições. Diante do teu altar, meu Deus, estão estas vidas aqui, como também toda a tua igreja, que nesta noite, Senhor, confia e crê, que o Senhor tem uma resposta neste momento de aflição, de dor, de lutas, outros que estão sofrendo enfermidades. Ó Jesus bondoso, sabemos que o Senhor está com as tuas mãos estendidas para abençoar, e nós estamos agora ministrando sobre essas vidas, o poder que liberta e cura, o poder que transforma e traz a paz, a alegria, em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Que sejam agora, meu Senhor, os que estão enfermos curados para a glória do teu nome, pois no teu nome nós repreendemos toda sorte de enfermidade, em o nome de Jesus. Que este mal se queime e nunca mais volte neste corpo. Abre a porta da vitória, meu Senhor, ao teu servo, à tua serva, que está em aflição, ou que esteja no momento do desemprego, de escassez. Manda socorro, Senhor. Vem, Senhor, pelo caminho que o Senhor quiser, mas traga vitória agora, em o nome de Jesus. Nós ministramos a bênção e declaramos a vitória aos teus amados, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, o grande culto da vitória. Todos estão cordialmente convidados em nome de Jesus.